Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Sou Yanara Rodrigues e esse é o canal Fênix de Informação. PEC da transição foi adiada para essa semana após repercussão negativa no mercado. O senador Randolph Rodrigues, do Rede do Amazonas, disse nesta sexta-feira, dia 11 de novembro, que o texto final da proposta de emenda constitucional, a PEC da transição, deve ser apresentado essa semana, depois de repercussão negativa no mercado. A opção de retirada de todo o gasto social do teto de forma permanente. A ideia, segundo o senador, é que a proposta seja apresentada na próxima quarta-feira, dia 16 de novembro, após o feriado da Proclamação da República. Randolph confirmou que a ideia do governo eleito é retirar de regra que atrela o crescimento das despesas à inflação, todo o Bolsa Família, que prevê gastos de 175 bilhões de reais em 2023, porque inclui um bônus de 150 reais por criança de até 6 anos. Com isso, os 105 bilhões de reais previstos no orçamento do ano que vem para bancar o programa social poderão ser destinados a outras áreas, como recomposição do farmácia popular, a retomada de programas do Ministério da Saúde e investimento do Ministério da Educação, que foram descontinuados, além de obras públicas que estão paralisadas. O mercado já tinha reagido mal à ideia do governo eleito de retirar todo o gasto social do teto de gastos, sem apresentar nenhuma outra regra de controle de despesas, pelo risco de afetar a trajetória da sustentabilidade da dívida pública. Semana passada, a bolsa caiu 3,35% e o dólar subiu 4,14%, depois de o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva criticar a tal da estabilidade fiscal, ao defender que é preciso colocar a questão social à frente de temas que interessam, segundo ele, apenas o mercado financeiro. O senador afirmou que o mau humor do mercado após as declarações de Lula foi contaminado pela inflação descontrolada e seguro pelo governo Bolsonaro. Segundo Randolph, o melhor cenário prevê que o texto seja aprovado no Senado na semana seguinte, de 21 de novembro, para que o texto siga para a Câmara e possa ser enviado ao plenário da Casa e aprovado até a data limite de 17 de dezembro. Abre aspas. Estou apresentando o cenário ideal. Existem as contingências que serão resolvidas. Não acredito que não exista sensibilidade de colegas parlamentares quererem impedir 19 milhões de brasileiros de receberem 600 reais por mês, sendo que estes brasileiros estão passando fome hoje, fecha aspas, afirmou aos jornalistas. Randolph disse que o valor previsto para o pagamento foi precificado pelo mercado financeiro, qual fosse o governo eleito. Abre aspas, quem está assumindo o governo da República não é um desconhecido, é um presidente que governou este país durante 8 anos, que fez a maior redução de relação dívida-PIB da história, que promoveu um superávit de 4,6%. Não é um estranho. Fecha aspas, afirmou. O senador eleito pelo Piauí, Wellington Dias, do PT do Piauí, designado por Lula para coordenar diálogos e movimentos em torno do orçamento para 2023, afirmou que, após as agendas da semana passada, devido a algumas sugestões apresentadas pela Câmara e Senado, o time da transição sentiu a necessidade de voltar a conversar com Lula. Abre aspas. Desde o início, encontramos muita boa vontade dos líderes e parlamentares das duas casas, e a PEC da transição é trabalhar com muito entendimento. Assim, acertamos seguir dialogando, e na quarta-feira, após o feriado,
um texto final da PEC da transição e também sobre adequações do projeto de lei orçamentária com o relator, senador Marcelo Castro, fecha aspas, declarou. Dias afirmou que o esforço é chegar em um acordo com a Câmara e o Senado, evitando alterações nas duas casas, que possam levar a atrasos na votação, porque o texto teria que voltar a ser avaliado. Abre aspas. É legítimo na regra democrática, mas poderia causar atraso na votação e temos um tempo bem curto até o final do ano legislativo. Fecha aspas, disse. Segundo o senador, as duas metas centrais foram abraçadas por líderes e parlamentares da Câmara e do Senado. Abre aspas, colocar o povo e especialmente o povo mais pobre no orçamento e também garantir capacidade de investimentos para ajudar o crescimento econômico, criando um ambiente de confiança para mais investimentos privados do que já é previsto e gerar mais empregos e mais renda. E como fazer isso com muita responsabilidade fiscal, social e sensibilidade humana. Randolph comparou com a postura de Lula com a do presidente Jair Bolsonaro. Abre aspas. O presidente se emocionou diante de uma circunstância. Vejo que é a história de um homem que saiu do agreste meridional pernambucano, que saiu da fome, que assumiu o governo do país e resolveu o problema da fome, ter que voltar ao governo 10 anos depois, com o drama da fome ampliado. É esse o presidente que assume, fecha aspas, disse o senador. Questionado sobre os ajustes necessários para apresentar o texto da PEC, Randolph disse que ainda é preciso conversar com os líderes de partidos, porque a PEC é um processo negociado e construído e não se impõe aos demais. Questionado sobre movimentações do Centrão para incluir na PEC a liberação de cerca de 7 bilhões de reais no orçamento secreto que estão contingenciados, Randolph disse que se trata de uma ideia imprópria e que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sinalizou que também é contra qualquer proposta nesse sentido. O senador voltou a afirmar que é contra as emendas de relator, como é chamado o orçamento secreto. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se, dê o like, comente e compartilhe. Deus abençoe a todos. Grande abraço da família do professor Walter Júnior.